Salve, senhores, professor Teru aqui. Agora eu vou estar resolvendo a questão de número 9 da prova do Ceform, o ano é 2023/2024. Essa questão, ela traz conceitos ali de mecânica dos solos, mais especificamente falando, o ensaio de compressão triaxial, e nele são trabalhados vários conceitos que já vieram a ser cobrados anteriormente e, consequentemente, podem vir a ser cobrados futuramente. Mecânica dos solos é um assunto que sempre está na prova do Ceform do INPE, então preste bastante atenção. Qualquer dúvida que tiver, mande no nosso fórum, que será o maior prazer receber vocês lá, e vamos para cima. Bora aqui, vamos lá então, resolução da questão. Pessoal, antes de começar a resolução da questão, tem alguns conceitos que eu quero revisar com vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que está escrito aqui, vou até destacar, rapaziada, concurso público não é para qualquer um, certo? Então, vocês que estão estudando, estão se dedicando, sintam-se orgulhosos de si mesmo, porque para colher bons frutos, tem que fazer boas plantações e tem que regar essas plantações, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, antes de começar a solução, tem alguns conceitos que são primordiais para entender, e eu vou bater eles aqui de forma bem resumida e rápida. Tem que estudar isso aí, tem que olhar com calma, tem que olhar direitinho, tá certo? Vamos lá. Como é que funciona o nosso ensaio de compressão, meu amigo, vai ficar assim mesmo, triaxial? Como é que funciona, professor? Calma, vou te explicar. Primeira coisa, você vai lá no seu terreninho. Olha que legal. Você vai no seu terreninho, todo feliz, e você vai retirar um corpo de prova. Uma amostra desse solo. Você vai levar essa amostra desse solo para onde? Lá para o seu laboratório. O que você vai fazer no seu laboratório? Você vai pegar esse seu corpo de prova, você vai desbastar ele, deixar ele no formato cilíndrico. Olha, professor, que legal. É legal mesmo. E aqui, como é que tem que ser esse formato cilíndrico? Tá vendo isso aqui? Olha só, a sua altura e o seu diâmetro. O que vai acontecer? A sua altura tem que ser aproximadamente 2 vezes o seu diâmetro. Ah, professor, que legal. Se for muito importante para a resolução da questão, não. Mas a título de conhecimento é bom você saber isso aqui. Pode ser cobrado. Legal. E o que você vai fazer com esse corpo de prova cilíndrico agora? Você vai pegar ele, você vai envolver ele por uma membrana, certo? Uma membrana, vai colocar ele dentro da membrana e colocar ele dentro da sua câmara, conforme você pode ver aqui no desenho, que eu trouxe com muito carinho aqui para poder explicar a questão. Tá certo? Aqui está o seu corpo de prova. E o que você vai fazer? Aí você vai encher de água. Encher de água, professor? Meu amigo. Vai pôr água lá dentro, até tudo isso aqui ficar cheio de água. Mas, professor, por que você encheu de água? Meu amigo, é o seguinte, o que essa água vai fazer aqui? Ela vai gerar uma tensão hidrostática. Ou seja, o primeiro conceito importante aí é o conceito de tensão hidrostática, certo? Como é que vai funcionar essa tensão hidrostática? Essa tensão hidrostática ela vai gerar no nosso corpo de prova uma tensão de confinamento, que aqui ele chamou de sigma C. Vocês estão enxergando aí? Sigma C. Beleza. E essa tensão de confinamento, ela vai ser responsável pela preparação do nosso corpo de prova para o ensaio. Preparação. Quando um dia te perguntarem por que o ensaio triaxial, de compressão triaxial, ele é muito versátil. Porque olha só, porque quando você foi lá no seu terreno, pegar o seu corpo de prova, dependendo da profundidade que ele estava, dependendo do tipo de solo que ele vai ter tensões confinantes diferentes. Vocês concordam comigo? Beleza. Então, quando você consegue controlar essa pressão, essa tensão que a água vai estar submetendo ao seu corpo de prova, você consegue imaginar e ensaiar uma infinidade de possibilidades distintas. Então, por causa disso, que esse ensaio é muito versátil, não só por causa disso, tem outros fatores que eu vou explicar para vocês ainda, que esse ensaio é muito versátil, muito completo. É um dos mais importantes da nossa geotecnia atual. Então, beleza. Então, a primeira fase é a gente deixar o nosso corpo com nossa tensão hidrostática. Ah, que legal, professor, é muito legal. Aí deixou aqui com a nossa tensão hidrostática. Beleza, algumas definições que são importantes a este ponto que chegamos. Primeira delas, esse sigma C, que está na lateral do nosso corpo de prova aqui, veja bem, ele é perpendicular ao plano vertical, certo? Então, existe uma tensão principal, que nós vamos chamar de sigma 3, que ela vai ser igual, neste caso, neste momento, ao sigma C. Concordam comigo? Então, se eu chamo isso aqui de sigma 3, o sigma 3 vai ser igual a sigma C, né? Mesma coisa desse lado. Perpendicular ao plano vertical, sigma 3. Aí aqui em cima, professor, como é que vai ser? Vou te explicar. Aqui em cima, no começo, antes de eu aplicar esse delta sigma 1 aqui, era também sigma C. Ué, professor, vai ser sigma 3 também então? Não, não vai ser sigma 3. Quando ele é perpendicular ao nosso plano horizontal, nós vamos chamar de sigma 1. Ah, tá, professor. Então existe o sigma 1. Quanto é o sigma 1 agora, professor? É sigma C também. Por isso que nós estamos no modo de tensão hidrostática. O corpo está sendo adensado hidrostaticamente, beleza? Essa é a primeira fase do nosso ensaio de compressão triaxial. Ah, então tem mais de uma. Isso, tem mais de uma.
Vamos para a nossa segunda fase? Vamos ver como é que funciona? Para a segunda fase, tem um conceito que já é importante logo de cara, que é o conceito da tensão de desvio. Como é que é isso aí? Veja bem, tá vendo esse delta sigma 1 que ele colocou aqui em cima? Delta sigma 1. 1 é de quê? 1 é de perpendicular ao plano horizontal. Ah, tá, tô vendo ele ali. O que acontece? Depois que você tensou o seu corpo de prova hidrostaticamente, aqui ficou um quadrado, mas imagina que é um cilindro, você vai, né, você estava ali com sigma C, sigma C, sigma C. Aí o que você vai fazer? Você vai aumentando essa tensão aqui. Vai aumentando, começa a aumentar essa tensão. Delta sigma 1. Aumenta, 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 aumenta até que seu corpo de prova rompe. Certo? E nesse momento, você pega esse delta sigma 1 final que você colocou, você acha a sua tensão máxima desviadora. Essa tensão, esse acréscimo, é chamada de tensão desviadora. Esse nome é muito importante. Tensão desviadora, tensão de desvio, certo? E como é que você calcula, professor, essa tensão? Olha só, jovem, olha só, olha só. Esse aqui a gente viu que é o sigma 3, certo? Aqui é sigma 3. Aqui em cima é o sigma 1. Conferes ou não conferes? Então, quem que vai ser nosso sigma 1? Nosso sigma 1 vai ser tensão confinante mais a nossa tensão desviadora. Nosso sigma 3 vai ser igual à tensão confinante. Sempre, professor? Não, não é sempre. Vai depender do que o enunciado vai te dizer. Como assim? Olha só, quem decide essa água que está entrando aqui, a pressão que ela vai estar exercendo na câmara, é o laboratorista. O laboratorista faz as modificações necessárias para alterar essas tensões aqui. Então, quem vai dizer isso aqui para você, quem é o nosso sigma 3, vai ser o enunciado, tá? O enunciado vai dizer para você. À medida que a gente for resolver a questão 9, você vai perceber que isso que eu estou te falando é o que realmente acontece. Ah, professor, então, caramba, que legal. O que vai acontecer agora então, jovem gafanhoto? Se você subtrair sigma 1 com sigma 3. Aqui, ó, cortou, ficou só a tensão de desvio. Então, a nossa tensão de desvio é igual à nossa tensão principal no eixo vertical e nossa tensão principal no eixo horizontal, certo? Esse é o nosso delta sigma 1. Equação importante para a resolução da questão. O que acontece aqui, jovem? Outras coisas importantes se lembrar. Com os corpos de prova, ele tem água, ele tem solo dentro dele e ele tem água, certo? Ele tem água lá dentro. O que vai acontecer? Quando você começa a botar a pressão nele, meu amigo, você acha que é só o solo que vai estar resistindo a essas tensões? Veja bem, imagina uma garrafa aqui de Coca-Cola, certo? Coca. Uma garrafa de Coca-Cola cheia. Cheia. E você começa a apertar essa tua garrafa de Coca-Cola. Quando tu começar a apertar essa garrafa de Coca-Cola, de qual maneira é mais difícil você encostar essas bordas da garrafa aqui? Com ela cheia ou com ela vazia? Ou com ela vazia? Meus desenhos são lindos, obrigado. Ou com ela vazia? Olha, e eu acredito, por experiência, de tentar pegar uma garrafa, que quando ela está cheia, é mais difícil de você apertar ela por completo. Quando ela está vazia, você apertou ali rapidinho, você amassa. Então dá para perceber que existe a estrutura que está resistindo e existe o líquido também resiste, certo? O líquido também apresenta uma certa resistência, tá bom? E como é que funciona essa resistência que o líquido, que a água dentro do solo vai estar fornecendo? Olha só, aqui a gente tem a nossa tensão total, sigma 1. E o solo vai ter uma tensão sigma 1'. E a água vai gerar o que chamamos de poropressão. Poropressão. Então a gente tem que sigma 1 é igual a sigma 1', que é a tensão efetiva do solo, mais nossa poropressão. E o sigma 3, professor? Mesma coisa. Sigma 3', né, que é a nossa tensão efetiva, mais a poropressão. Isso aqui é muito importante para a resolução da questão e para o conhecimento. Né? Isso aqui, mecânica dos solos, se você ainda não viu isso, é importante que você dê a sua revisada, o seu estudo ali, para poder sanar esse tipo de dúvida aqui. Tá bom? Outra coisa que deixa esse ensaio, do qual nós estamos conversando, ainda mais versátil. Ainda mais versátil. Olha só que interessante que nós temos aqui. Veja bem. Tá vendo aqui em cima? Está escrito uma tal de pedra porosa. Tá vendo aqui embaixo? Que ele também tem uma tal de pedra porosa. Olha só. Quando você começa a apertar esse corpo de prova, tem água dentro dele, conforme eu falei para vocês, confere? O que acontece? Se esse canal aqui, ó, estiver aberto, o que vai acontecer? Quando eu começar a apertar, a água vai procurar o caminho de menor pressão, né? Começar a aumentar muito a pressão aqui dentro, a água vai fugir pelo caminho de menor pressão, o caminho mais fácil, água esperta. E ela vai embora. O que acontece? Ué, é uma coisa aqui, ó, se você põe um furinho na tua coca, tu começa a apertar, a tua Coca-Cola vai embora, velho. Vai embora, vai ficar sem nada de Coca-Cola. E na bucha, quem vai estar resistindo mesmo é só a estrutura da Coca-Cola. E é isso. Então o que acontece? Quando a gente abre as torneirinhas, a nossa poropressão, vai a zero. Vai a zero. Quando a nossa o quê? Torneira aberta. Torneira aberta.
O que quer dizer torneira aberta, professor? Meu amigo, meu jovem, vai ser drenado. E quando é drenado? Se a torneira estiver fechada, olha só, não drenado, para a surpresa de vocês. Ah, professor, que legal. Então quer dizer que eu posso, além de variar essa tensão de confinamento aqui fora, eu ainda posso decidir se fica água ou não fica água dentro do corpo, é? Pode mesmo, que você pode fazer isso. Pode sim. E aí, o que vai acontecer? Né? Você pode fazer tanto a primeira fase, aí você pode brincar com isso aqui, né? Vamos lá, combinatória aqui. Quem que lembra de combinatória aí? Se você tem duas opções para a primeira fase, drenado ou não drenado, e para a segunda fase você também tem duas opções, drenado ou não drenado, então, né, são quatro possibilidades, certo? Multiplica 2 com 2, quatro possibilidades. A primeira possibilidade é você fazer esse cara não drenado, aí vai ser chamado de U, undrained. E a segunda fase, você pode fazer ele drenado, o D. Ou você pode fazer ele C, U, que é, isso aqui é consolidated, chama de consolidado, é quando você deixa aberto, consolidado. Aqui a torneira está aberta. E U significa que a torneira está fechada, consolidated undrained. Ou você pode fazer o CT, que é o consolidated drained, que vai ser drenado, drenado. Beleza? E se ele colocar um I aqui, quer dizer que é isotrópico. Só isso. Só isso. E tem também o UD e o UU, tá certo? Que aí é não drenado, drenado, não drenado, não drenado. Beleza, beleza, beleza? Tudo certo aí? Tudo tranquilo? Tá, professor, agora eu tô pronto a pegar a questão e arrebentar ela no meio. 80%, meu amigo. Tem alguns conceitos aqui que eu ainda preciso passar para você. Olha só. Existe um tal de círculo de Mohr. Ah, professor, isso aí eu conheço. Legal. Ah, professor, isso aí eu não conheço. Então, meu amigo, tem que dar uma olhadinha, tá? Olha com calma lá, viu? Dá uma papeirada nisso aqui. O que vai acontecer no ciclo de Mohr? A gente consegue representar aqui nossa tensão de confinamento sigma 3 e nossa tensão principal ali sigma 1. Depois que você já aplicou uma tensão de desvio, elas não são iguais aqui, certo? E o que acontece? Você vai lá e você vai gerar esse círculo aqui. Estado de tensões, né? De acordo com o plano que você estiver pegando ali, você vai ter esse estado de tensões aqui. Legal. Professor, e se eu aumentar a minha tensão de desvio, né? O que vai acontecer? Ah, botei uma tensão de desvio aqui, delta sigma T. Agora eu estou aqui. Não variei minha pressão de confinamento. Aí o que vai acontecer? Vou fazer isso aqui. Olha, professor, que massa. Posso aumentar mais um pouco? Pode. Ih, professor, rompeu. Foi mesmo. Foi mesmo. Então rompeu aqui. Então você foi aumentando, foi girando todos esses ciclos e rompeu aqui. Caramba, olha só, rompeu bem nesse ponto aqui. Ah, professor, se eu tivesse feito com uma outra tensão de confinamento, tivesse rompido. Vamos supor que esse foi o que gerou o rompimento do nosso corpo de prova. Então, mais ou menos aqui. E aí o que vai acontecer, meus amigos? Isso aqui tem como a gente gerar uma reta que passa aproximadamente por esses pontos, certo? Essa reta, ela é conhecida como uma reta de Mohr-Coulomb. Reta de Mohr-Coulomb. E essa reta de Mohr-Coulomb, ela vai dizer pra gente basicamente, vai ser um parâmetro que vai dizer pra gente basicamente o seguinte. Tô aqui embaixo, opa, não vai romper. Tô embaixo, meu estado de tensão está abaixo da reta, não vai romper. Tô aqui em cima, barro puro e completo. Vai romper, vai dar ruim, vai dar problema. Ah, professor, essa reta ela abrange todos os estados, todas as possibilidades do solo, é linear? Não, não é exatamente linear não. Mas o que vai acontecer? Quando você estiver num projeto, você vai saber, mais ou menos ali, a variação de tensões às que o seu solo pode estar submetido. Então você vai fazer esses círculos de Mohr aqui, vai variar as tensões confinantes, suas tensões de desvio, dentro desse espectro de possibilidades dentro do seu projeto. Então você vai fazer uma reta de Mohr-Coulomb que seja mais aproximada, que seja mais completa para aquilo que o seu projeto está demandando. Ok? Ok, professor, entendi. Estou pronto? Não. Falta mais um tiquinho. Calma aí, meu amigo. Calma aí. Devagar e sempre. Que a gente chega lá. O que acontece? Concorda comigo que esse desenho aqui ficou muito poluído? Mal dá pra ver direito aqui o que o professor desenhou? Concorda comigo que ficou poluído? Eu concordo. Aí o que eles fizeram? Ah, vamos simplificar? Vamos. Como é que a gente simplifica isso? Ah, pega o P e o Q. P e o Q? Quem é que vai ser o P? O P vai ser tensão principal vertical mais tensão principal horizontal dividido por 2. E o Q vai ser tensão principal vertical menos tensão principal horizontal dividido por 2. Então o que você está fazendo quando você faz essa transformação? Quando você modifica? O que você está fazendo na realidade? Você está transformando esse círculo, todo esse círculo, em um ponto. É mesmo, professor? Vamos supor lá que a gente tinha colocado uma tensão confinante inicialmente, nossa tensão hidrostática de 40 kPa. 40 kPa. Quanto é que vai ser o P? 40 mais 40 dividido por 2, 40. Vamos botar 40 que fosse mais ou menos aqui. Quanto é que vai ser o quê? 40 menos 40 dividido por 2. Então, 0. Vai ser esse ponto. Então, inicialmente, nós temos esse ponto aqui. Vou chamar ele de nosso ponto inicial. Professor, que legal. E se eu for aumentando a tensão de desvio, o que vai acontecer? Jovem, veja você mesmo. Veja você mesmo. Vamos manter a nossa tensão confinante constante, igual a 40 kPa, e vou aumentar para 100.
nosso sigma 1. Nosso sigma 1 agora é 100. O que vai acontecer? 100 mais 40. 140 dividido por 270. Né? Esse aqui era o 40. Então 70 vai dar mais ou menos aqui. Aproximadamente. 100 menos 40, 60. Dividido por 2 é 30. Mais ou menos aqui. 30. Olha só, meu professor. Houve um deslocamento ali que é representado por uma seta. É isso aí, João. É isso aí. Houve esse deslocamento que é representado por uma seta. E esses deslocamentos, você pode ficar brincando aqui de aumentar teu sigma 1, né? O seu sigma 3, você pode ficar brincando isso aqui. Isso aqui vai gerar uma trajetória de tensões. Olha, professor, que interessante. Aí vamos supor que você aumentou mais um pouco. E aí, o que aconteceu, meu jovem? E aí, o que aconteceu? E aí ele rompeu aqui. Ele rompeu. Esse foi o ponto que ele rompeu. E aí, vamos supor que você pegasse uma tensão confinante menor, e ele tivesse feito essa seguinte trajetória aqui, e ele rompeu aqui. Rompeu aqui, meu jovem. Aí o que vai acontecer? Aí a gente pode fazer também uma reta. Uma reta que se aproxima, que passa por um conjunto de pontos que a gente quer analisar. E essa reta, ela vai ser chamada de Mohr-Coulomb modificada. Então existe a reta de Mohr-Coulomb e existe a reta de Mohr-Coulomb modificada, que é no espaço P e Q. Mas, professor, uma coisa que eu reparei é que você tinha falado que tem as tensões totais e as tensões efetivas. E essa trajetória de tensões aí que você desenhou, é totais ou efetivos? Meu amigo, vamos lá. Né? Quem realmente determina a resistência do teu solo são as tensões efetivas, né? A resistência do solo, tensões efetivas. Elas são as mais importantes. Então, é de praxe, né, que a gente adote, como quando a gente for achar a trajetória de Mohr-Coulomb modificada, a gente utilize somente as tensões efetivas, que não foi simbolizado aqui, mas faz sentido que a gente use somente as efetivas. Vocês vão ver que, vou aproveitar para fazer esse comentário agora, vocês vão ver que, na questão que nós vamos resolver agora, nessa questão, aconteceu o seguinte, lá não veio com esse índice linha aqui em cima, e aí eu fiz os dois jeitos, para testar se os dois jeitos gerariam solução ou não. Né? Mesmo que o meu radar interno estivesse me dizendo que para a Mohr-Coulomb modificada faça mais sentido utilizar as tensões efetivas. Fazendo para as tensões efetivas, deu certo. Fazendo para as tensões totais, não deu certo. Então, 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 eu fiz para os dois casos, né? E para as tensões totais, eu encontrei, depois fazendo essa conta para as tensões totais, resolvendo as questões, imaginando que era para utilizar os dados para as tensões totais, eu encontrei depois uma tensão efetiva negativa. É você dizer que o teu solo tem uma tensão efetiva negativa, porque não é que ele não resiste, ele puxa. Não faz sentido nenhum, não tem sentido físico nenhum. Então, né, dá para perceber que a banca do IME, por mais que não tenha colocado índice, ela considerou que eram para ser as tensões efetivas. Então, meu jovem, dia da prova se caiu uma questão nesse sentido, tal, para achar a trajetória de Mohr-Coulomb, não colocou raciocínio com efetivo. Tá bom? A banca do IME, pela sua série histórica, vai interpretar dessa maneira. Se tiver possibilidade, né, pergunta lá na prova. Se o fiscal puder responder, vai ser bom. Se não puder, considere efetiva. Tá bom? A menos que esteja claramente dito no enunciado. Beleza? Então, pessoal, essa foi a parte introdutória da questão. Vamos para a resolução da questão propriamente dita. Se eu esqueci de falar alguma coisa agora nessa introdução, pode deixar que eu vou falar para você agora na resolução. Vamos começar pela leitura do enunciado. Considere que no espaço P por Q, indicado abaixo, os parâmetros da envoltória de resistência modificada, que eu acabei de falar, envoltória de resistência modificada, de uma argila normalmente adensada, saturada, são... ele deu coeficiente angular, professor. Coeficiente angular 30 graus e deu coeficiente linear, professor. Coeficiente linear nulo. Considere ainda que o parâmetro de poropressão A de Skempton dessa argila é 1 na ruptura. Professor, nunca ouvi falar de parâmetro de poropressão de Skempton. Tudo bem, João. Calma, não se desespere. Se você sabe desenhar um gráfico P por Q, se você sabe o que é um ensaio de compressão triaxial, não se desespere por causa disso. Porque se você não gabaritar a questão, tira 10, você tira 7, você tira 6, tira 5. E se você analisar, depois eu vou fazer um estudo disso para disponibilizar para vocês, a nota do pessoal que está passando, meu amigo, é muito abaixo disso aqui, tá? Muito abaixo do 10, muito abaixo do 7, é muito abaixo disso aqui. Então não se preocupe em gabaritar todas as questões, mas escreva em todas, desenvolva o raciocínio em todas. Isso aí você tem que fazer. Prosseguindo. Um corpo de prova desse mesmo solo foi adensado hidrostaticamente sob a tensão confinante de 100 kPa e em seguida submetido a uma compressão axial sob condições não drenadas, enquanto a tensão confinante permanecia constante. Ensaio triaxial CIU. Você, meu aluno, já sabe o que é CIU. Já sabe que no começo a nossa poropressão era 0
E no final, a nossa pressão era diferente de zero, porque foi não drenada. A compressão foi não drenada. E você, meu aluno, já sabe que a primeira etapa é a primeira etapa do adensamento, que você põe a água lá dentro da câmara, que você gera o sigma C ali dentro, gera o sigma C no seu corpo de prova. Você tá tranquilo. Você lê isso aqui e você fala, caramba, velho, olha lá, o professor Teru falou exatamente isso, cara, que isso. Beleza, vamos lá, vamos prosseguir. Para esse ensaio, calcule a poropressão na ruptura, tá? E a tensão axial total na ruptura. A tensão desviatória na ruptura, tá, isso aqui, depois a gente resolve. Tipo, final aqui, isso aqui já, pô, 66% da questão. Vamos começar por ela. Vamos ou não vamos? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar primeiro entendendo o que ele falou pra gente. Vamos lá, primeira etapa. Olha só, primeira etapa. Primeira etapa, então, ele adensou hidrostaticamente, né? Estado hidrostático de tensões, você já sabe o que é isso. Eu não preciso repetir, que é o sigma C. Tava geral com sigma C, brother. Geral mesmo. Então, nosso sigma 1 é igual a 100 kPa. O nosso sigma 3 é igual a 100 kPa. E o nosso sigma 1' mais a poropressão é igual a 100 kPa. E o nosso sigma 3' mais a poropressão é igual a 100 kPa. Contudo, esse Czinho aqui, consolidated, gera pra gente uma poropressão zero. Então isso aqui vai pro bar, isso aqui vai pro bar. Então a gente tem que inicialmente, o nosso corpo de prova está deste jeitinho aqui. Ah, como é que fica isso aqui no gráfico? Vamos ver. Isso aqui é fácil de ver, né? Tudo 100, pô. E vamos utilizar efetivas aqui. Depois, se você quiser a título de conhecimento, faz só para as tensões totais, você vai ver que você vai achar uma tensão efetiva negativa, tá bom? Vamos lá. 100 mais 100 sobre 2, 100. 100 menos 100 sobre 2, 0. Então, vamos afirmar que o 100 estava aqui. Então, aqui era o 100. Aqui era o 100. Legal, professor. Pô, a primeira fase, então, foi tranquila, né? Foi tranquilo, foi. Muitos amigos, né? Muitos amigos. E agora, para a gente achar outra, vamos utilizar aqui o que ele falou para a gente no enunciado, olha só. Ele falou que, né, que a nossa linha modificada vai ter um coeficiente angular de 30 graus e coeficiente linear nulo. Então vem aqui, vamos colocar 30 graus, opa, vamos botar uma reta aqui. Eita ferro, meu amigo, olha só, que doideira que se deu. Vamos ver o que aconteceu aqui. Problemas técnicos. Vamos voltar no tempo, não tem como, ele não deixou, mudou de sessão, o que está acontecendo? Pronto, retornamos e traumatizei fazer essa reta aqui, viu, meu amigo? Olha, então vamos colocar ela aqui a 30 graus, posicionar na origem, pronto. Então, coeficiente angular 30 graus, coeficiente linear nulo, tá? Beleza, o que isso diz pra gente? Isso aqui diz pra gente o seguinte, que quando for romper, o nosso corpo de prova vai estar em algum ponto nessa reta aqui. Já falei para vocês. Aqui é a Mohr Coulomb modificada. Isso aqui é encontrado pelos pontos de ruptura de diferentes tensões confinantes que a gente for aplicando aqui. Diferentes pontos iniciais, a gente vai encontrando essa Mohr Coulomb modificada. Então a gente sabe que vai estar aqui dentro. É mesmo. Se vai estar aqui dentro, olha só. Então na ruptura, esse cara aqui vai ser Q, R de ruptura. Esse cara aqui vai ser PR de ruptura. Aqui também vai ser aqui. Show de bola! Mas como é que o nosso corpo de prova vai estar na ruptura? Na nossa segunda etapa. Como é que o nosso corpo de prova vai estar na segunda etapa? Vou desenhar aqui embaixo. Sei que você entendeu bem a primeira etapa, você não precisa ficar mais vendo ela. Eu vou desenhar aqui embaixo. Vamos lá. Olha só. Aqui é a nossa tensão confinante. Aqui é a nossa tensão confinante. Que é igual a sigma 3, que não variou. Aqui é a nossa tensão principal, sigma 1, que é igual a nossa tensão confinante mais a nossa tensão de desvio, certo? E a gente sabe que agora a gente tem poropressão. Lembra da torneirinha que a gente conversou? Fecharam. Não sai mais nada. A água que estava lá dentro agora ficou. Como não sai mais nada, a nossa poropressão final ela é diferente de zero. Então vamos lá. Vamos usar da nossa geometria. Quem é ruim em geometria aí? Ninguém, então confio que vocês sabem fazer isso aqui. Se não souber, vai aprender agora. Tangente de 30 graus vai ser igual ao quê? Vai ser igual a QR sobre PR. Concorda? Ângulo oposto sobre ângulo adjacente. Guarda essa informação com carinho. Vamos ver o seguinte. A gente sabe que o nosso sigma 3 ele vai ser igual ao sigma 3' mais o F, que é igual a 100. Certo? Tensão confinante é constante. O nosso sigma 1 vai ser igual a sigma 1' mais o F, que é igual
o nosso 100 mais a nossa tensão de desvio. Delta sigma 1. Beleza? Isso aqui é importantíssimo. Então, como eu conversei com vocês, a gente vai utilizar o P e o Q, certo? O P e o Q, considerando que o sigma 1 e o sigma 3 são as tensões efetivas. Então, o nosso sigma 3' ele vai ser 100 menos o F. O nosso sigma 1' vai ser 100 menos o F menos mais, certo? Mais delta sigma 1. Perfeito? Então, esse vai ser o nosso sigma 1' e esse vai ser o nosso sigma 3', certo? E agora, jovem, a gente vai aplicar aquilo que a gente contou ali em cima, que o nosso tangente de 30 graus vai ser igual a QR sobre PR. QR a gente sabe que é subtração, então vai ficar 100 menos o F mais delta sigma 1 menos 100 menos o F. Show? Tudo isso dividido por a soma. Isso aqui tudo está dividido por 2, né? Dividido por 2. E aqui embaixo a gente vai ter a soma 100 menos o F mais delta sigma 1 mais 100 menos o F. Isso aqui tudo é dividido por 2. Esse 2 vai embora com esse 2, certo? Foi embora, cortou, desapareceu. Esse 100 com menos 100 corta também. Esse menos o F com menos mais o F vai embora também. Aqui embaixo a gente vai ter 200, certo? 200 menos 2 o F mais delta sigma 1. Então vamos reescrever isso aqui. Tem raiz de 30 raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. Isso aqui então vai ficar delta sigma 1 sobre 200 menos 2UF mais delta sigma 1. Delta sigma 1, relembrando, é a nossa tensão de desvio. Aí, meu amigo, aí você fala, professor, não sei o que fazer. Não sei o que fazer mais. Porque, olha, eu usei todos os dados do enunciado e eu cheguei numa equação que tem duas incógnitas. O que eu faço? Olha só, jovem. Lembra do parâmetro A de poropressão de esquema igual a 1? Tá? Parâmetro de poropressão de esquema igual a 1. Eu não vou falar o que é. Um parâmetro A igual a 1 de esquema. O que você chutaria? Você na hora da prova você fala assim, cara, eu vou chutar alguma coisa. Vai ser isso aqui. Meu amigo, é o coeficiente que correlaciona a poropressão e a tensão de desvio. Esse é o Skempton. Esse é o Skempton. Então, quando ele diz pra gente que considerem que o parâmetro de poropressão de Skempton dessa argila é 1 na ruptura, que é esse ponto que nós estamos analisando, que é quando ele vai romper, como ele é 1 e é o que relaciona a poropressão com a tensão de desvio, então a gente tem que a nossa poropressão é igual a delta sigma 1. Olha, Instituto Militar de Engenharia, podia deixar a nossa vida mais fácil. Mas é isso aí. Dava pra chutar? Dava pra chutar. Chegasse até aqui, professor, tu acha que eu ia tirar quanto? 0,4, tá? 0,4. Acho que, pela minha experiência, ia tirar por aí, senão, no máximo 0,4, tá? No máximo 0,4. Mas sabendo isso aqui, tu matou a letra A e a letra B, se você chutasse certo isso aqui. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a delta sigma 1 dividido por 200 menos delta sigma 1. Raiz de 3 sobre 3, nós vamos aproximar para 0,6, certo? Então, o nosso delta sigma 1, agora é só continha, né, pessoal? Vai ser 200 sobre 0,6. Aqui, menos 0,6, quando passar para lá vai ser mais, então vai ficar 1,6. Tudo isso dividido por 1,6, tá bom? Se você for fazer essa continha, 200 dividido por 0,6 dividido por 1,6. Calma aí, pessoal, calma aí. Opa, fiz besteira aqui, né? Fiz besteira aqui, né? Fiz besteira aqui, que não é dividido por 0,6 não. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Tá errado. 200 vai dividir por 1,6 e vai multiplicar, né? Multiplicar por 0,6. Continha básica. Continha básica. Fazendo essa conta, 200 vezes 0,6, 120. 120 dividido por 1,6, 75. Então, 75 kPa. Chegamos à resposta. Eita, coisa boa. O que ele perguntou para nós? A poropressão na ruptura. Então, que já foi, né? Que já foi. Poropressão na ruptura, a gente sabe que delta sigma 1 é igual a F. Então, na ruptura, letra A, na ruptura, nosso UF igual a 75 kPa. 75 kPa. Pessoal, meus slides, minha solução, tento deixar a mais didática possível, por mais que a minha letra não seja a mais bonita do universo. Então, tenham paciência. Letra B. A tensão axial total na ruptura. Meu amigo, isso aqui ele deu de graça. Tensão axial
Axial sabe que é sigma 1, né? É vertical, axial. Então, sigma 1 é igual a sigma C mais delta sigma D. Então, nosso sigma 1, ó, só recapitulando aqui, pessoal. Ele falou tensão axial total, não efetivo, tá? Não efetivo. Total, sigma 1 vai ser confinante, nada mudou na vida, mas o 75 a gente acabou de encontrar ali embaixo. Questão de desvio. Ou delta sigma 1, delta sigma D, pode usar os dois. 175 kPa. Meu amigo, aqui a gente já matou a letra A e a letra B e nem fez esforço. Mentira, fez bastante esforço. Olha só, letra A e letra B foi, hein? Vamos para a letra D? Que tal? Vamos? A tensão desviadora na ruptura, considerando que o corpo de prova tenha sido adensado hidrostaticamente, beleza, nada mudou, sob a mesma tensão confinante, nada mudou. Na fase de compressão, tem ocorrido sob condições drenadas. Olha o CID aí. Olha o CID aí. Então, meu amigo, essa segunda etapa, agora tu já sabe fazer. Tu já sabe fazer já. Tu vai fazer a mesma coisa que tu fez aqui, mas com poro pressão zero. Com poro pressão zero. Como é que vai ficar, professor? Vou mostrar pra você aqui agora ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Ó, meu amigo, isso aqui foi pro barro. Isso aqui foi pro barro. Beleza? Então isso aqui, ó, vai ser mais fácil do que, porra, qualquer coisa aí. Vamos lá. A gente vai ter o seguinte, né? Então, o nosso sigma 3' vai ser igual a 100 kPa. E o nosso sigma 1', certo? Isso aqui foi pro barro, vai ser igual a 100 mais delta sigma 1. Aí acabou, professor, aí acabou. Aí acabou. Vamos resolver a letra C aqui embaixo. Então, sigma 3' é igual a 100 kPa. E o sigma 1' vai ser igual a 100 kPa mais a nossa tensão de desvio. Tangente de 30 graus. Lembra que é o Q sobre P? Se é o Q sobre P, né? Se é o Q sobre P, então vai ser a subtração 100 mais delta sigma 1 menos 100 dividido pela soma 200 mais delta sigma 1. Esse 100 vai embora com esse 100. Isso aqui nós vamos chamar de 0,6. Certo? Então o que vai acontecer agora? De diferente. Ah, professor, deu a mesma coisa. Então não, mano, fica atento. Só na prova vai colocar que deu a mesma coisa. Aqui era mais. Aqui era menos. Tá bom? Então a conta é outra. Então isso aqui vai ser igual a 200. Simplica, né? Simplica que 200 vezes 0,6 mais 0,6 passou para cá, ficou menos 0,6. Coeficiente 1 menos 0,6, 0,4. Então aqui vai vir um 0,4 dividido. Isso aqui é o nosso delta sigma 1. Portanto, nosso delta sigma 1 vai ser igual a 200 vezes 0,6, 120. 120 dividido por 0,4 dá 300 kPa. Então veja bem que para a gente romper esse corpo de prova, sem água precisamos de uma tensão de desvio de 300 kPa. Tá certo? Então, pessoal, olha só. O que ele perguntou pra gente mesmo? A tensão desviatória na ruptura, considerando... Blá, 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 blá. Então, isso aqui é o valor que nós encontramos. Essa questão, pessoal, ela vai trazer pra gente, então, o conceito de trajetória de tensões efetivas, que é justamente essa trajetória aqui. Esse conceito de envoltória de resistência, de um acúmulo modificado. Pessoal, dá uma olhadinha nisso aí. O IME sempre cobra. Ensaio de adensamento, coeficientes de adensamento, modos de obter esses coeficientes. O IME sempre cobra isso aí, pessoal. É certo que vai ter alguma coisa de adensamento na prova de vocês, tá bom? Então, essa foi a resolução de hoje. Espero que não tenham ficado dúvidas. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso vocês queiram discutir sobre algum tópico, estou sempre à disposição. Por favor, fale com a gente no nosso fórum de dúvidas, para que a gente possa sanar as eventuais dúvidas e gerar conhecimento mútuo, porque com certeza vamos aprender muito com vocês também. Uma boa vida a todos e é isso, tchau.